Bom dia, pessoal. Só estamos aqui. Bom dia. Bom dia. Estamos poucos aqui. Bora começar, então? Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou tendo que manualmente fazer a admissão de um por um. Vocês conseguem me ver legal, ouvir legal? Dá um joinha aí para mim, por favor. Alguém dá um joinha no nosso chat, por favor. Só para eu saber que está tudo legal. Muito obrigado, Sami. Ouvindo, perfeitamente. Obrigado, Vitória. Que bom. Espero que não seja só ouvindo perfeitamente, como esteja muito bom, né? Hoje a aula. A gente vai ter uma aula um pouco diferente hoje, né? Por conta da nossa adaptação aqui. Espero que dê tudo certo. Eu vou passar alguns parâmetros a respeito da relação terapêutica. É um texto da professora Lilian Frazão, que a gente vai estar usando como referência hoje, né? E a gente tem previsto assistir a 2 vídeos de atendimento do Bob. São 2 vídeos interessantes porque é a mesma pessoa que é atendida nesses 2 vídeos. Então a gente tem a possibilidade de observar como que é a evolução de um caso, certo? Ele atende um rapaz e depois volta a atendê-lo 2 anos depois. Então, uma oportunidade bem interessante, né? Para a gente poder ver como que o caso evolui ao longo do tempo. Tá certo? Então, espero que aí dê certo o que a gente está propondo para nossa aula hoje. Muito bem. Então, a gente hoje vai estar aí recobrando alguns pontos teóricos que são importantes para a gente, né? Vamos rever quais são os objetivos clínicos, então, da Gestalt terapia, o que a gente preza em Gestalt terapia, e vamos ver se a gente sobra um tempinho para debater um pouquinho sobre esses 2 atendimentos clínicos. Tá certo? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessas condições. Deixa eu ver quem que está me dando aqui um oi. Ah, Silvane, bom dia novamente. Vamos lá, então. Importante, quando a gente finalizar aqui finalizar a parte expositiva minha, antes de iniciar os vídeos, eu vou fazer a chamada, tá bom? Então, eu vou fazer a chamada aqui no vídeo, vou chamando vocês um por um, eu vou abrir o sistema da FAES, o Liceu, vou fazendo a chamada um por um, e aí vocês vão digitando aqui, no chat presente, conforme eu for chamando, beleza? O áudio de vocês está desligado, ok? Eu bloqueei vocês todos, tá bom? Então a interação vai ser somente via chat e eu vou estar fazendo aqui a explicação conforme a gente corre. Tá joia? Eu fiz esse bloqueio para poder facilitar a dinâmica da nossa interação, para evitar que várias pessoas entrem ao mesmo tempo, ok? Então isso daí é uma forma da gente evitar alguma confusão aí com várias pessoas falando ao mesmo tempo e ter uma sobreposição de câmera e de áudio, ficar confuso. Tá joia? Então tá todo mundo bloqueado por enquanto. E aí, antes da gente começar o vídeo, lembrando, eu vou fazer a chamada. E aí vocês vão só digitando presente aqui, tá? Mas na hora, novamente, eu falo com vocês. Se vocês puderem jogar um sinal de fumaça aí no grupo da turma, lembrar os colegas que tem aula, que eu vou fazer chamada daqui a pouco. Te agradeço muito. Muito bem, então vamos prosseguir com a coisa. Primeira
questão que é importante a gente estar aqui lembrando, já que tratamos, né, já que tratamos aqui, então, dos nossos objetivos clínicos, né, e como que isso vai estar. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem digitar aqui, beleza? Vocês podem ficar à vontade para ir digitando ao longo da aula. Eu vou respondendo, tá? Para a gente manter a dinâmica normal, ou mais próxima do normal da aula, né? Bom, então, um ponto aqui que é importante em relação ao aspecto clínico, né, é a gente lembrar que a Gestalt terapia, ela tem por princípio, né, o entendimento que você sempre vai ter awareness, ok? Sempre o organismo tem consciência de si e consciência do campo, tá? Não tem como você não funcionar com nenhum nível de awareness, tá? Com awareness zero, isso não existe, ok? Não tem como fazer isso daí. Deixa eu só responder aqui o Ricardo, gente, rapidinho, que ele está com uma dúvida. Está dizendo que não funciona? Deve ser o sinal dele. Bom, então não tem como imaginar que o organismo vai estar funcionando com nível zero de awareness. Isso é impossível, porque o organismo sempre vai estar em relação com o ambiente, né? A gente sempre vai estar se relacionando com o ambiente, a gente está sempre inserido no ambiente, então sempre vai ter algum nível de consciência do que está acontecendo, tá? Awareness é tanto um olhar para fora como um olhar para dentro e também identificar qual que é a relação que é estabelecida entre os dois, né? O dentro e o fora. Então a gente parte do entendimento de um fluxo de consciência, de um contínuo de awareness, né? E lembrar que essa consciência é uma consciência intencional, tá? É uma consciência de corporeidade, uma consciência sistêmica, não é uma consciência de pensamento e de linguagem. O nosso organismo ele tem condições de engajar na relação com o ambiente e de ter consciência do que está acontecendo em vários níveis que não se dá em ordem de pensamento. Tá? E essa awareness ela vai continuar funcionando o tempo inteiro num fluxo. A questão é qual que é a qualidade dessa awareness, né? Até porque quando a gente fala de relação com o ambiente, né? E eu digo que a gente tem uma relação que dá no nível de corporeidade, isso não quer dizer que eu não deva, né, considerar que existem aí aspectos que são da ordem de pensamento, de linguagem, ou seja, de recuperar memórias, referências do passado, de planejar o futuro, né, de nomear o que está acontecendo, não é isso. Né? Isso também deve participar, inclusive, muitas vezes esse é o nosso papel enquanto clínico, né, de conseguir fazer um manejo tal para que as pessoas se deem melhor conta do que está acontecendo, perpassando por essas funções. Mas também, por um outro lado, eu não tenho como não considerar a importância disso num nível que acontece não consciente, uma vez que meu organismo continua funcionando, eu continuo me relacionando com o mundo, com as pessoas. Né? Então, a awareness ela nunca para. O que a gente pretende é enriquecer a awareness. Se a gente voltar lá no início da disciplina, para aquele primeiro vídeo do Bob, se vocês puderem, assistam de novo. Né? Vale sempre a pena voltar e assistir várias vezes aquele vídeo de introdução, porque algumas informações podem passar despercebidas. A gente acha que não é importante, passa despercebido. Mas voltando lá naquele vídeo de introdução, que é um vídeo muito bom, o Bob deixa bem claro que as nossas intervenções elas vão ter uma determinada dinâmica. Qual que é a dinâmica das nossas intervenções? Né? Na clínica gestáltica, o que a gente pretende, num primeiro momento, é
fazer algum deslocamento, algum movimento, de forma que a pessoa saia daquele lugar comum, automatizado, habitual que ela está. Para quê? Para que isso gere um contraste. E aí vamos pensar aqui juntos. Contraste é justamente aquilo que facilita você delinear uma figura. Por isso essa questão do movimento de figura e de fundo. Você precisa de alguma coisa que contraponha, alguma coisa que faça um contraste para que a figura fique mais nítida. Então, o que a gente quer é mostrar o que está posto ali naquele momento para a pessoa, para que ela repare o que está acontecendo naquele exato momento presente. Então, a nossa intervenção tem o propósito de gerar contraste. Se você gera contraste e a figura fica melhor delineada, ela fica mais fácil de ser reconhecida. Se a figura fica mais viva, consequentemente, você vai ter um enriquecimento da awareness. Okay? E quando eu falo de figura, é no sentido mais complexo mesmo, né? De identificar aquilo que está ali. Então, nós estamos falando de vários níveis de funcionamento, que são aspectos sensoriais, aspectos perceptivos, aspectos afetivos, aspectos motivacionais, volitivos, aspectos cognitivos, propriocepção, né? Quando eu falo de percepção, não é só para fora, mas percepção para dentro. Tudo isso, né, está incluso aí nesse entendimento de enriquecimento da awareness, certo? Eu tenho que entender a awareness nessas 3 faixas de saber de ter consciência, de me dar conta do que está acontecendo, né? Reparar o que está acontecendo fora, o que está acontecendo dentro e o que está acontecendo entre os dois, certo? Bom, muito bem. Espero que vocês lembrem, né, da ideia de contato. Né? Quando a gente fala de contato, a gente está falando da relação do organismo com o ambiente. Lembrando que self, como a gente viu na última semana, nas últimas 2 semanas, self nada mais é do que um sistema, um conjunto de todos os contatos que estão ativos nesse exato momento. Então, a concepção de self da Gestalt terapia se sustenta em contato, uma vez que a gente entende que contato é a primeira realidade, né? Ou seja, o que existe? Aquilo que faz parte da relação do organismo com o ambiente, é isso que existe para a gente, né? E no contato, na relação com o ambiente, é quem se dá conta das coisas, certo? Então, a awareness, ela de alguma forma revela um pouco. Perdão, gente, o vento frio entrou aqui. Espero que não seja corona. Espero que seja só realmente o vento frio. Então, a awareness ela vai estar vinculada com justamente essa relação, né? Do que a gente vai saber, do que a gente pode saber. A gente pode saber, né, melhor, porque de alguma forma a gente já sabe, mas a gente pode saber melhor, enriquecer essa awareness, ampliar e se dar-se conta daquilo que está ativado nesse exato momento. Então, a gente sempre vai estar voltando à awareness, né, ligando a ideia da awareness com a ideia do contato. E imaginar que nessa relação do organismo com o ambiente, você vai ter um ponto de contato entre o organismo e o ambiente. E é um recorte didático isso que a gente faz, né? Uma vez que nem sempre essa fronteira ela é tão explícita. Porque, por exemplo, na hora que a gente toma, né, dentro das funções de contato, por exemplo, os canais sensoriais, a gente fala de visão, audição, olfato, gustação, parará, parará, é muito fácil você imaginar a fronteira de contato, porque a fronteira de contato ela fica delimitado pela barreira física do organismo, né? Onde o organismo toca o ambiente, fisicamente falando. Mas na hora que a gente entra nos aspectos da função de contato e a gente fala de pensamento, aonde que o pensamento toca o ambiente? Certo? Então, é difícil você imaginar isso no sentido físico.
ok? A gente imagina isso no aspecto processual, né? Então, quando a gente pensa a fronteira de contato, é um lugar, né? Ou um locus, que é o nome técnico melhor, né? Onde ocorre o contato. Então, a gente pode imaginar que isso é uma barreira, né? Ou um ponto de contato que é físico, fisiológico, no sentido primeiro, né? Ou perceptual. E quando eu falo perceptual, é já imaginando que percepção é diferente de sensação. Porque a percepção já denota a intencionalidade e a atividade do organismo em relação a organizar os estímulos que ele conseguiu captar. Então, de todos os estímulos presentes no ambiente, parte desses estímulos eles são discriminados, o organismo consegue captar de alguma forma, e esses que são discriminados e conseguem ser captados pelo organismo de alguma forma, eles vão ser organizados, que é o que forma a figura, né? A figura é esse delineamento, essa formação desse conjunto aí de variáveis, né? Então, a fronteira é exatamente esse ponto onde o organismo e o ambiente se tocam e essas informações são captadas. E ali se inicia a abertura da Gestalt, se inicia a abertura dos processos que são envolvidos nessa relação. Ok? Muito bom. Então, lembrar que esse sistema de contato, esse sistema dos processos que estão ativos, né? E desses processos que estão relacionados com um ajustamento da relação entre o organismo e o ambiente, né? A gente pode conseguir destacar e identificar três funções, basicamente três funções guarda-chuvas, né? No qual a gente pode compreender as várias funções que o organismo vai estar ativando para a sua relação com o ambiente, para o contato. Tá? Então, processualmente, eu posso dividir isso em três grandes blocos de função, mas é uma divisão mais didática, né? No sentido de que é muito difícil a gente conseguir separar essas funções, uma vez que elas funcionam em alguns momentos com certa sobreposição. Tá? Muito bem. O que vai denotar esse conjunto, né, esse sistema de contato, de processos ativados, nessa relação da figura com o fundo, né? E é bom lembrar esse processo de figura e fundo, porque se a gente considera as três funções e lembra da relação de figura e fundo, né, de formação de figura, de manipulação dessa figura e da destruição dessa figura, do retorno dela ao fundo, a gente consegue se lembrar de três perguntas, se a gente pode dizer assim, né, que são as perguntas que Self precisaria responder, né? Então, as nossas três funções, lembrando, são id, ego, e se alguém falar, né, não falar personalidade, falar superego, eu jogo pela janela. Ok? Então, id, ego e personalidade. Muito bem. A pergunta de id é: o que é isso? Ok? Id, em latim, é isso. Se você traduzir o id, que é uma palavra do latim, para português, né, id significa isso. O Freud usa por outras razões. Eu não vou entrar nos méritos aqui para não gastar muito tempo. Vocês sabem que se eu pegar aqui um parênteses e abrir, para eu voltar vai ser difícil. Mas, né? Então, id significa isso. A primeira pergunta, imagina, o organismo está se relacionando com o ambiente. Qual que é a primeira coisa que ele precisa saber?
o que que é isso? Né? O que que tá aí? O que que é isso que está aí? Né? Se eu sou organismo de cá, o ambiente está aí, a minha primeira pergunta é responder o que que é isso? Né? Se eu vou me relacionar com o ambiente. Então, dentro das funções, né, que vão estar respondendo a essa pergunta, a gente consegue identificar que são funções voltadas para identificar as excitações orgânicas, ou seja, os aspectos sensoriais. Deixar mais claro esse ambiente percebido, percepção, sentimentos, afeto. Então, nesse primeiro momento, né, os processos que vão estar com maior volume de ativação são sensação, percepção, afeto, volição, que é a motivação. Porque eu preciso trabalhar qual que é a valência disso, se isso é positivo, se é negativo, para eu poder me deslocar no campo, para eu poder me deslocar aqui na minha relação com o ambiente. Certo? Lembra lá atrás teoria de campo do Kurt Lewin. Kurt Lewin sempre deixava bem claro lá para a gente que, né, o organismo ele tanto vai ao encontro do que é positivo, quanto ele evita o que é negativo ao mesmo tempo. Então, a gente se esquiva ou foge de estímulos que são aversivos e vai ao encontro daquilo que é recompensador para a gente ao mesmo tempo. Não é um ou outro. Essa computação se dá num nível bem mais complexo. Tá? Então, volto a falar, o que é isso? E aí eu preciso deixar claro. O que o meu corpo está sentindo enquanto excitação orgânica, sensação, identificar com a percepção, juntar esses elementos todos para eles serem compreensíveis e dar um tom afetivo e descobrir se isso é aversivo ou se isso me é prazeroso, se isso me é recompensador. Então, a pergunta do ID é: o que é isso? A questão é, na formação dessa figura, eu estou comentando aqui e eu pulei um ponto, não sei quem está conseguindo acompanhar com os slides reparou isso, que eu pulei aqui um ponto, que eu estou pensando numa coisa linda, né, que é o organismo lidando com o ambiente, considerando que não tem nada para trás. Porque se você tiver alguma coisa para trás pendente, alguma necessidade que não foi cumprida, né, ou algum negócio pendente, que é como se fala em Gestalt terapia, né, unfinished business, né, você não pagou um boleto, se a gente pode dizer assim, essa necessidade que ficou para trás, que não foi saciada, ela contamina a formação da próxima figura. Então, todas as nossas pendências, elas fazem uma pressão pedindo para que sejam saciadas. Por isso que na outra aula eu estava falando, né, 2 aulas para trás, não a última, que foi a última aula foi da professora Ângela Schillings, no texto anterior, que era da professora Lilian Frazão, né, o texto da Lilian ele é muito bom, porque ele fala justamente desse ponto, a ideia de repetição. O organismo pede de novo para saciar essa necessidade. Então, se a necessidade ela não está saciada, ela vai ser pedida de novo para ser saciada. Mesmo que você já tenha uma necessidade corrente nessa relação com o ambiente agora. Então, imagina, você tem uma relação com o ambiente, uma necessidade que já vai emergir nesse exato momento e tem uma outra que está pendente. É como se fosse um boleto que você não pagou e está te cobrando juros. E aí você fica preocupado que você tem que pagar o boleto que chegou hoje e o boleto do mês passado. Né? Então, isso vai atrapalhar a maneira como a gente se relaciona com o ambiente agora. Então, imagina, por exemplo, se eu não tivesse me preparado para vir aqui para a aula, para falar para vocês, por exemplo, não tivesse acordado, tomado café, me arrumado, né? Feito higiene pessoal e tudo mais. Aí eu estou aqui no meio da aula, né? Eu não fui no banheiro, por exemplo, fazer xixi de manhã. Estou desde ontem, por exemplo, sem, se fosse o caso. Imagina eu começar aqui a dar aula, né? Vai surgindo a necessidade de compartilhar com vocês, argumentar, discutir o conteúdo e me dar vontade de ir no banheiro. Vai ter uma hora que eu não consigo negar isso. Isso vai me chamar a atenção de tal forma que eu não vou conseguir prestar atenção no que eu estou falando no conteúdo.
e vai contaminar o que eu estou fazendo. Então, eu não vou conseguir me lembrar adequadamente do conteúdo, não vou conseguir falar para vocês de maneira adequada, porque a figura vai ficando contaminada, né? E aí o Ricardo pergunta uma coisa que é importante: é possível sanar todas as necessidades? Não dá, né? Bonitinho não dá. Aí é que é o X da questão. Não tem como a gente sanar todas as necessidades de maneira plena. A gente tenta sanar da melhor maneira possível. E aí é que tem uma diferença entre necessidade e desejo, certo? Porque uma coisa é o que a gente gostaria, outra coisa, né, um ideal, né? Outra coisa é o que a gente dá conta de fazer, certo? Então, se a gente pensa numa premissa de necessidade, é mais fácil você cumprir com uma ideia de necessidade do que cumprir com uma ideia de desejo, né? Talvez por isso que o Freud esteja correto, né? Você não consegue cumprir com o desejo. Desejo é da ordem do ideal. É um aspecto platônico, né? Então sempre vai ter pendência. Então quando a gente pensa nas necessidades que são atravessadas por aspectos existenciais de maneira mais forte, e se a gente fica muito fixo e rígido em aspectos identitários, maior é a chance da gente não cumprir com as necessidades e sofrer. Quer ver uma coisa super interessante? Estava conversando com minha esposa ontem sobre essa questão de necessidade. A gente tem uma flexibilização do isolamento social para que as pessoas comprem chocolate e palmito para fazer torta capixaba. Eu entendo a necessidade de você manter a economia minimamente funcionando. Entendo. Né? Eles falam que chocolate é perecível, mas se você comprar o seu ovo de Páscoa agora, você vai ver que ele tem duração de pelo menos mais uns 6 meses a 8 meses. Mas eu entendo também a importância, né, de um chocolate oval, que é o triplo do preço, ou 4 vezes o preço do chocolate plano. Eu entendo a necessidade disso para a economia. Né? Entendo talvez ainda mais sensivelmente quem vende palmito, que não é uma indústria. Né? São pessoas do setor extrativista vegetal. Mas convenhamos, né? Nós estamos aí com um risco de saúde pública. Agora a curva vai começar a subir, né? Segundo a equação do vírus, né? Então a gente vai ver no gráfico a linha subindo e as pessoas vão para a rua comprar palmito. E foi muito interessante ver a reportagem. Muitas das pessoas comprando palmito são justamente pessoas do grupo de risco. Sem máscara, sem cuidado com higiene e tudo mais. Né? Então, eu estou comentando desse exemplo porque se alimentar é uma necessidade física. Você querer se alimentar de um determinado jeito é outra coisa. É uma necessidade já num outro aspecto, né? No aspecto existencial, que aí beira ao que a psicanálise, por exemplo, chama de desejo, né? Então, assim, quanto mais rígido a gente é em relação a essas coisas, mais difícil fica de saciar a necessidade, né? E aí a necessidade tende a voltar, porque como ela é difícil de saciar, né? Então, quando Freud fala do desejo repetido, porque aquilo se perde, ele está certo em certa medida, porque fica difícil saciar essa necessidade, né? Então, é bem complicado mesmo. Bom, então deixa eu acelerar aqui, que senão a gente não consegue ver os vídeos, né? Eu vou aqui me alongando. Já estou imaginando que a gente só assista um vídeo e comente só um hoje, não 2. Né? Haja visto aqui o andar do horário. Mas não tem problema não, o que importa é a gente conseguir ter qualidade aqui na nossa discussão. Né? Então, o que é isso? A nossa primeira pergunta, que é a pergunta do id. Né? Segunda pergunta é a pergunta do ego. Ego também é latim. Se a gente traduzir para português, a palavra é eu.
Muito bem, né? Bom, se a primeira pergunta era o que é isso, a segunda pergunta vai ser o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Porque se tem algo para ser feito com isso, alguém faz, né? Quem que é esse alguém? Eu. Então é interessante que a própria atividade processual da relação do organismo com o ambiente vai denotar uma certa separação do organismo em relação ao ambiente. Por quê? Porque você tem, né, se a gente imaginar que o organismo está numa ponta e o ambiente em outra, mas confesso e digo aqui que é apenas uma questão didática essa separação, né? A gente não é dualista em Gestalt terapia, apesar de alguns Gestalt terapeutas se posicionarem assim, não é a ideia da teoria. Se, né, em determinado momento, processualmente, você destaca essa polarização entre organismo e ambiente, e o organismo vai agir sobre o ambiente, processualmente fica parecendo que você tem uma ação que sai de um ponto para outro, né, do organismo para o ambiente. Ou seja, você só consegue fazer algo de um ponto A para um ponto B se tiver ponto A e ponto B. E é como se você destacasse o eu e o tu nessa relação de nós. Se eu posso pegar uma referência burberiana. Porque é sempre nós. Não existe nunca um eu e um tu separado. Já que a gente sempre está em contato, a gente sempre está conectado com o ambiente de alguma forma, é sempre nós. Esse destaque de eu e tu é um aspecto didático do nosso discurso. Né? Porque esse eu vai estar conectado com tus diferentes, mas sempre vai ter um eu e um tu. Então, esse eu vai agir sobre esse tu. Assim como esse tu também age, né? sobre o eu. Né? Então, quando o organismo vai agir sobre o ambiente, se destaca em determinado aspecto. Né? Então, tem um eu que faz alguma coisa. Então, a pergunta, né, migra de o que é isso para o que eu faço com isso. Ou seja, uma vez que eu reconheço o que é isso, começa-se uma avaliação das possibilidades. O que se faz com isso? Isso é aversivo? Isso me é recompensador, é prazeroso? Fico, saio correndo, luto, congelo, o que eu faço? Quais são as opções? Quais são os recursos que estão aqui no campo nesse momento? Então a gente começa a ter uma, como diz o texto original, né, da Gestalt terapia lá em 1951, existe uma identificação progressiva e uma alienação de possibilidades, ou seja, o organismo vai ao encontro de algumas possibilidades e se afasta de algumas possibilidades de ação. E começa a operacionalizar esse contato, manipulando o campo. Ou seja, o organismo começa a lançar ações que vão alterar a relação dele com o ambiente. Então, existe uma manipulação do campo, uma alteração do campo. E quando eu falo de manipulação, é de pegar as mãos e fazer alguma ação com essas mãos, se eu posso dizer assim. Não é manipulação no sentido de enganar, como é do vocabulário comum. Manipular é colocar as mãos e mexer. Então, a mesma ideia, como se o organismo fosse lá e tocasse o ambiente e fizesse alguma coisa com ele. Ok? Então, o que é isso? Que é id. O que eu faço com isso? Que é ego. Então, ego vai fazer essas decisões e vai lançar essas ações. Dentro do guarda-chuva, né, da função ego, você também tem essa feitura. Né? Você tem as ações inclusas. Muito bem. Uma vez que as ações estão sendo feitas e existe essa manipulação do ambiente, existe essa alteração do ambiente, ou esse fazendo
né? A gente precisa assimilar os produtos dessa relação, não é verdade? Então, durante o ápice do funcionamento das funções ego, se esse fazendo ele está se processando de maneira adequada, apropriada, a gente fica tão voltado para o aspecto do fazendo que a gente não consegue reparar, não é muito claro essa distinção entre organismo e ambiente novamente. Então, se no primeiro momento, quando o organismo lança as ações sobre o ambiente, ele se destaca de certa forma, porque você tem de um ponto a outro o processo sendo ativado e lançado para um outro ponto, né? Chega um determinado momento que o fazendo ele é tão forte que nada mais existe. Vamos dizer que talvez experiencialmente, né, nessa vivência cotidiana, talvez isso aconteça quando você está lendo um livro e está tão absorvido ali no livro, um livro de ficção, por exemplo, que nem parece que você está lendo um livro, é como se você estivesse assistindo um filme. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? E aí você vai lendo o livro ali, você vai imaginando as cenas acontecendo. Isso me é muito claro em duas experiências com livro que eu já tive. Uma na época da adolescência, que eu li um livro do Noah Gordon chamado O Físico. Tem até um filme que estava na Netflix, mas não é muito bom, não. O Físico, o nome do livro e do filme. Tá? O autor é Noah Gordon. E uma segunda experiência que eu tive foi quando eu li Ensaios sobre a Cegueira, do José Saramago. Quando eu li esse livro também, eu tive a mesma experiência, como se estivesse passando um filme na minha frente. Mas isso a gente vê cotidianamente, por exemplo, quando a gente está comendo uma coisa muito gostosa e a gente realmente está prestando atenção no que a gente está comendo, quando a gente está dançando, ou tomando banho, né? Ou está lá com a nossa pessoa amada, né? Chega num determinado ponto que nada mais existe. É só aquilo, só o fazendo aquilo. É esse nível de imersão na atividade, né? Então, quando você chega nesse ápice do ego, né, parece que tem uma confluência funcional, né, entre organismo e ambiente, de tal forma que é difícil você imaginar a separação dos dois, haja visto toda a ativação processual de ambos os lados, nessa manipulação que vai acontecendo, ou nessa dança entre organismo e ambiente, se a gente pode dizer assim, né? Então, vai chegar um determinado momento que tudo isso que é produzido nessa manipulação vai precisar ser absorvido, vai precisar ser assimilado, porque se geram produtos ali, né? E aí isso tem que ser assimilado para o organismo para que o organismo cresça enquanto sistema. E isso a gente consegue imaginar tanto fisiologicamente quanto em ordem de experiência e de história de vida, né? Então, de alguma forma, isso vai ser absorvido, vai ser acomodado dentro do sistema. Então, a terceira pergunta, que é a pergunta da personalidade, é o que aconteceu aqui? E essa terceira pergunta, né, ela vai tanto absorver esses produtos num sentido, né, mais concreto, né, como no processo digestivo, por exemplo, que aquilo que era figura enquanto processo digestivo, que era o alimento, se torna fundo, ou seja, vira organismo, né? Porque o alimento é um alimento para um organismo, né? Então o alimento é uma figura para um organismo como fundo. E aí esse alimento vira fundo, né? Porque o alimento vira organismo, então ele é absorvido no fundo. Igualmente com isso que se dá na nossa relação aqui com o ambiente, né? A gente está tendo uma aula, e isso que está tendo aqui de maneira concreta, né? Que vem acontecendo de maneira concreta, vai se tornar experiência, vai se tornar registro, memória,
vai ficar na nossa história. Então, isso vai para o fundo, vai fazer parte do organismo. Então, isso se dá tanto de maneira individual quanto coletiva, imaginando que self não é só uma coisa individual, mas também de grupos, de sociedade. Tudo que acontece vai ser assimilado, vai fazer parte da história e da cultura de um povo, igualmente pensando na pessoa. E é interessante porque, se num primeiro momento o que se destaca é um isso, ou um tu, num segundo momento se destaca um eu para esse tu, num terceiro momento você qualifica esse eu. Esse eu ganha uma qualidade, ganha uma personalidade. Por isso o nome da função. Porque quando você faz essa assimilação e essa acomodação, a gente está representando, está absorvendo e representando e delineando uma autoimagem em relação a tudo que aconteceu, a quem foi responsável por fazer o quê, nesse contato. Bom, e até agora eu só fiz revisão, eu não entrei no texto da professora Lilian, tá? Muito bem, então. Seguimos. Então, tendo esses pressupostos de contato, de awareness e de self, a gente tem que lembrar que a Gestalt terapia preza por uma relação de diálogo. A gente tem por proposição uma relação de diálogo. O que a gente quer é estabelecer uma relação horizontal de equanimidade, ou seja, todos os que participam dessa relação são igualmente importantes. Não consigo imaginar se eu ou tu é mais importante. Isso não faz sentido. Então, mesmo que essa relação seja uma relação que vá ter momentos distintos, ou seja, quando eu estou engajado, por exemplo, aqui com a minha caneca, e a caneca é o tu para esse eu aqui, E aí a caneca, ela demanda de mim alguma coisa, vamos gerar necessidades na minha relação com ela, que esse é um determinado momento, e aí ela me modifica, ela me coloca em movimento. E mesmo depois, num segundo momento, no qual eu começo a interagir com vocês, e aí vocês são o tu para mim, e a caneca já se tornou um isso, porque eu me desconectei com ela. Então, olha que interessante. Quando existe um eu isso, é porque está tendo um eu tu também. Então, eu estou tendo um eu tu agora com vocês, aqui olhando para a câmera, E a caneca virou um isso, porque eu me desconectei dela. Mas só porque eu me desconectei dela num certo sentido, não quer dizer que o meu organismo ainda não esteja lidando com ela. Ok? Então, a gente vai tendo uma sobreposição de eu, tu e eu, isso. Isso vai sendo encadeado. Não é em bloco estanque. Quando termina exatamente um, começa o outro, não. Uma vez que termina um eu, tu e começa um eu, isso, já começou um outro eu, tu. Mas, enfim. O importante aqui é imaginar que nessa relação, operacionalizando isso clinicamente, a gente vai ter que, se a gente quer uma relação que é horizontal, que é de equanimidade, a gente também deve imaginar que ela seja uma relação no qual o meu papel ali, enquanto clínico, enquanto terapeuta, não é mudar a pessoa. Talvez esse seja o maior erro, que um clínico cometa. E acredito que nesses tempos agora de isolamento social, com atendimento online, este seja justamente o maior erro de um clínico, ficar imaginando que ainda vai querer ficar mudando a pessoa, quando o que a pessoa, na verdade, mais precisa nesse momento é de acolhimento. Mas eu poderia extrapolar, não só para o nosso momento, mas de maneira geral, as pessoas precisam de acolhimento.
Então, o primeiro ponto de uma relação dialógica, num contexto clínico, né? Na verdade, de maneira geral, deixa eu me refazer aqui na minha fala, não é clínico. De maneira geral, se a gente preza para um aspecto dialógico, a gente tem que levar em consideração que o primeiro passo é a inclusão da pessoa de fato, né? De quem chega nessa relação. E quando eu falo de inclusão, eu estou falando de confirmação dessa pessoa e a aceitação dela na sua maneira de estar no mundo, na sua maneira de existir. Se eu já chego querendo modificar a pessoa, isso não tem nada de inclusivo. Ela já está virando um isso para mim, porque a relação está sendo utilitária e não uma relação no qual eu recebo esse outro. Então, o primeiro ponto é confirmação e aceitação do outro. Mesmo que eu discorde dele, eu tenho que acolher essa pessoa. Confirmar, reconhecer que é assim que ela está funcionando, é assim que ela se relaciona com o mundo, é assim que ela vive. Se eu confirmo e aceito o outro, se eu tenho esse acolhimento e inclusão, isso não quer dizer que eu vou negar o terapeuta. Existe a necessidade de congruência e autenticidade, né? Então, se isso vale do terapeuta para o cliente, a gente tem que criar um contexto no qual também valha do cliente para o terapeuta. Não pode existir uma incidência de um sobre o outro. A relação não pode ser desnivelada. Ela tem que ser o mais horizontal possível. Horizontal, de fato, verdadeiramente, acredito que seja impossível. Como muito bem colocou o Martin Buber um dia conversando com o Carl Rogers numa mesa redonda. Né? Tá até aqui em cima de mim, aqui no livro que eu tenho aqui em casa. Está aqui guardado na minha estante. Né? Esse registro aí, quando o Martin Buber deu uma lacrada no Carl Rogers. Né? E falou, cara, isso não existe não, você sempre vai ser o terapeuta. Né? Isso realmente mexeu muito com o Rogers, e o Rogers falou assim, eu sempre vou ser o terapeuta. Então, é um esforço, né, nessa relação para você horizontalizar. Existe esse esforço de humildade, de compaixão, de acolhimento. Não é algo simples, que naturalmente vai acontecer. Exige uma dedicação, um investimento para que isso aconteça. Né? E aí, ao se fazer isso, também existe a necessidade de reconhecimento do terapeuta. O terapeuta ele não pode se anular. Ele também tem que se colocar. Né? Então, existe uma congruência aí no terapeuta em relação ao seu cliente. Né? É importante que o cliente também aprenda a confirmar e aceitar o terapeuta, porque é assim nas relações aí afora. Já que essa é uma relação privilegiada, né? Uma relação no qual vai se ensaiar uma nova forma de contatar, de reconhecer e se relacionar com o mundo, né? O terapeuta ele é uma peça ali dessa relação privilegiada, dessa modificação, dessa transformação. Então, se você horizontaliza a relação, ela se torna diálogo e não monólogo. Uma relação que preza por um aspecto técnico, e aí você tem um desnivelamento, ou um aspecto comercial, quando o cliente começa a exigir muitas condições, preço, horário, nananã, aí vira uma relação comercial ou técnica, né? Você perde esse aspecto de diálogo e vira monólogo, né? Porque um incide sobre o outro. Quando é diálogo, existe um intercâmbio, existe uma troca que é significativa entre essas duas pessoas. Que um coloca e o outro também, um coloca e o outro também. E um só consegue colocar porque o outro colocou. Isso leva o outro a colocar, e assim sucessivamente. Então, você vai ter nessas ondas. Essa é a ideia do diálogo. Então, é preciso que seja uma relação horizontalizada, uma relação que não é explorativa do outro, né?
não manipulativa do outro. Isso é muito importante. Eu já ouvi algumas histórias assim de arrepiar os cabelos em relação a colegas, a prática de alguns colegas. Não quero entrar em méritos aqui, né? E também lembrar que é uma relação que tem um caráter vivencial, que é o que está posto ali naquele momento. Não é uma relação que vai ser conduzida, né, por um aspecto teórico ou técnico. Não, é por aquilo que se passa naquele momento. Né? É por aquilo que é vivenciado pelos dois, separadamente e em conjunto. Né? Então, é isso que a gente deve prezar nesses momentos. Então, se a gente pudesse passar a régua aqui para fazer um grande resumo, o nosso objetivo é, em Gestalt terapia, né, estabelecer contato, apesar de que o contato sempre existe, mas um contato novo, diferente, um contato mais que não seja uma atitude natural, se a gente pode recuperar a linguagem fenomenológica, né, mas um contato que promova uma atitude fenomenológica, né, ou seja, um contato que gere contraste, né? Lembra lá o Bob falando naquele primeiro vídeo, gerar uma diferença e contraste, né? Isso vai fazer com que a pessoa enriqueça a awareness, que ela venha a recuperar mais elementos do campo, né? Porque vai ter maior contraste da figura, né? Então é mais fácil você identificar, né, o que está acontecendo. Por isso que é importante a gente ir recuperando aspectos não só de pensamento, mas o tom afetivo, como que a pessoa sente no corpo aquilo, né, e alinhar essas várias dimensões. E também, num outro nível, recuperar uma relação que é dialógica. A gente sabe que no dia a dia é muito comum a pessoa tentar manipular os outros, colocando os outros num papel, né, objetificado ou reificado, né, que é o nome correto, né? Essa reificação do outro ou objetificação do outro. Ou as pessoas colocam o nosso cliente nessa situação, né? E, na verdade, a gente não pode colocar os outros como objeto e eu não posso ser um objeto para o outro, né? Para a relação ser viva tem que ser um tu, né? Então é importante a gente deixar isso bem claro. Então esse é o foco que o clínico tem que manter em mente, certo? Esse é o foco que o clínico tem que manter em mente. Por um outro lado, também tem que pensar pro lado, né, pro lado do cliente, né? Na perspectiva do cliente, por outro lado, né, o que eu vou estar observando, né? Eu vou observar então que a gente vai ter uma interrupção de ajustamentos que são disfuncionais ou de ajustamentos que são interrompidos, né? Porque o que acontece? Como a gente tem necessidades que ficam pendentes do passado e a gente quer novamente, né? A gente pede novamente para que elas sejam saciadas, a gente cristaliza as ações possíveis ou cristaliza as percepções e delineamentos de figuras. Isso interrompe, atrapalha os contatos que estão vigentes nesse momento, né? Então, se eu ficar, por exemplo, eu tenho que tomar alguma referência da minha história de vida, mas é uma referência, não é o que está acontecendo agora. Então, imagina se eu pegar assim e falar, caramba, né? Vamos imaginar que eu tive uma aula muito ruim no passado, no qual eu estava dando uma aula super tosca, e eu falando, eu não prestei atenção nos alunos e todo mundo quieto, a aula inteira. E aí eu imagino que agora ninguém comentou nada aqui no chat, ninguém fez uma pergunta, né? Que a aula tá uma porcaria. Aí eu fico assim, nossa, eu sou um professor ruim, né? Eu preciso melhorar a aula. E aí eu imagino que eu recupero isso lá atrás, né? Enquanto uma referência. Imagina o quanto que isso poderia estar atravessando a aula agora. Obrigado, Ricardo. R+. Show de bola. Imagina o quanto que isso poderia atravessar a aula agora.
e aí me dificultar no enlaçamento aqui do meu discurso, na minha argumentação, e eu puxar da memória o conteúdo para falar para vocês, né? Reparar se alguém vai comentar alguma coisa no chat ou não, como o Ricardo fez, né? Eu poderia acabar me perdendo nisso daí, né? Então isso vai interrompendo os ajustamentos agora aqui e as ações vão ficando disfuncionais, né? É claro que eu tenho que pensar que sempre eu faço o que é melhor possível, né? O organismo ele sempre tenta lançar a mão das melhores ações que estão disponíveis, processualmente falando, né? O organismo não vai atentar contra si mesmo, não faz sentido nessa lógica da Gestalt terapia. Mas é claro que ao tomar uma decisão, eu posso estar tomando uma decisão que é enviesada por conta da minha história ou por falta de informações suficientes do momento, né? Então, isso pode gerar aí determinados tipos de alterações do contato que não são, talvez, tão favoráveis, né? E, claro, né, o meu objetivo com o cliente é sempre retomar a possibilidade de escolha dele, fazer com que ele possa escolher, fazer com que ele possa, né, encontrar, uma vez que está bem melhor delineadas as coisas, que ele tem um enriquecimento da awareness, ele conseguir perceber que existe mais de uma opção, que ele não precisa continuar agindo da mesma forma, né? Que existem outras maneiras de lidar com o ambiente, né? Então, essa que é a nossa proposta em Gestalt terapia. Tá? Então, vamos assistir aqui, espero que dê certo, né? Vamos assistir aqui o vídeo do Bob. Antes, deixa eu só responder aqui o Ricardo, né? O contraste é uma provocação ou a provocação é um contraste? Né? A provocação pode ser um contraste, né? Lembrar que provocação é uma provocação ou algo que é em direção a um chamamento, né? Provocação. Então você está chamando alguma coisa, né? Talvez, pode ser que você está chamando alguma coisa e aí você está enviesando o cliente, né? Você que está dando o significado, quando na verdade quem tem que dar o significado é o cliente. Agora, a ideia do contraste é poder reparar melhor o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com uma parede cinza esverdeada aqui no fundo, certo? De tijolinho. Imagina se eu estivesse vestindo uma roupa cinza, vocês não iam conseguir me ver, né? Então tem que botar alguma cor de camisa no qual gera um contraste com a minha pele, com a minha barba e com o fundo, pra vocês poderem me ver, senão eu sumo, né? Então a ideia é criar intervenções para que a pessoa tenha uma experiência, né? Sempre pensar que é um aspecto experiencial, né? Que tire ela daquele mesmo lugar, que tire ela daquele lugar comum. Na hora que você dá um totozinho na pessoa, experiencialmente falando, você desloca ela 1 milímetro, né? Ela já não está no mesmo lugar, já vai gerar algum tipo de contraste. Então, qualquer apontamento, né? A parede combina com o meu cabelo, é um problema, realmente. Então, assim, qualquer apontamento que a gente faça pode ser promotor desse contraste, né? Então, por exemplo, eu me lembro do atendimento que eu estava fazendo ontem e a menina estava falando lá sobre uma situação dela de relacionamento. Eu falei assim com ela, mas você não precisa me explicar isso. Para que você está me explicando? Eu me interesso muito mais em saber como é que você está se sentindo ao falar disso, dessas pessoas. Você não precisa me explicar por que aconteceu isso no relacionamento. Se você explicar, tudo bem. Mas eu me interesso muito mais sobre como que você se sente, né? Então, fazer ela voltar para reconhecer o aspecto afetivo, ao invés dela ficar na reafirmação de uma narrativa, e ela voltar e ver como que é isso no corpo, porque quando a gente tem um afeto, o afeto gera ações no nosso corpo também, né? Existe uma mobilização também corporal. Então, tem taquicardia, tem alteração da respiração, a nossa pele muda, tem N coisas que acontecem aqui no nosso corpo também. Eu quis voltar ela para o corpo, já porque ela fica muito no pensamento.
né? Então, lá ela tem muito comumente ela faz essa separação. Então, meu objetivo ali com ela era fazer um contraste. Bem, posso ir lá então para o vídeo? Tá meio apertado o horário, mas eu acho que dá para a gente assistir o vídeo todo, né? Vai dar cravado assim no horário da nossa aula. Se vocês quiserem, eu continuo mais um pouquinho para alguma pergunta em relação ao vídeo, algum comentário. Só não posso me alongar muito, porque vocês têm outra aula depois também, né? Eu também tenho outro compromisso depois. Mas a gente pode se estender um pouquinho. Espero que dê certo aqui com o vídeo. Se acontecer algum problema, depois eu vejo o que eu vou fazer. Tá? A chamada eu vou fazer da seguinte forma. Todo mundo, enquanto eu estou aqui preparando o vídeo, ok? Vai digitando presente aqui no chat. Ok? Então, a partir de agora, eu vou escrever aqui a palavra, eu vou fazer a palavra aqui chamada, e aí vocês dizem presente, ok? E aí, Silvani, só para segurar aqui um pontinho, depois que todo mundo colocar o presente na chamada, né, depois que todo mundo colocar o presente, aí eu posso, enquanto eu estou aqui mexendo no vídeo, ajustando o vídeo, vocês podem lançar alguma pergunta. Beleza? Então, vamos lá, hein? Chamada, tá rolando. Vai dando aí presente, presente, digitando cada um. Enquanto isso, eu estou preparando o nosso vídeo. Temos 15 pessoas. Não sei se todo mundo deu presente aí. Todo mundo lembrou de digitar presente? Por favor aí, hein? Todo mundo digitou presente? Até o iPhone da Isadora digitou presente. Vamos lá, pessoal. Todo mundo. Presente, presente, presente. Dá presente aí. Outra coisa importante. Vocês estão conseguindo ver aqui a tela do vídeo? Alguém dá um oizinho assim para mim e vê se o vídeo está funcionando aí para vocês. Obrigado. Vamos ver se o áudio funciona também? Vamos lá. Tem que dar certo esse negócio. I'm sitting here and thinking, oh my God, where I am, why I am here. I could not understand you. I could not be clear. I'm not sure that I'm ready to open my topic. So a lot of this. I hate that. So maybe for a few minutes we'll just sit and have a glass of water together. Maybe vodka, who knows? Vodka would be better. I don't even like vodka. But it helps. Yeah. Sometimes to feel more free. It's interesting, I don't drink usually, or very rarely. Me too. But it helps. And what you said is it helps you feel free. Right. So I don't want to make a big deal of that, but I'm interested if you usually don't feel so free. Yes. Okay. And time to time I feel, and that's so different. When you feel free. Right. Yeah.
free enough to say what just came up when you said that? How different it is time to time when you feel free? Your face changed, your eyes changed. I felt something rise up, some tears, some feeling. Mm-hmm. And I thought that I feel now and usually like I'm squeezed. Yeah. Maybe not strong, but and I don't like to feel that. So some emotion with tears came up and then you squeezed. And you don't like it. I'm not sure this sequence. I'm not sure. Okay. It's maybe it's some parallel. Okay. I just noticed more my this squeezing process right now, and tears rise up. It's like some parallel maybe. So what do you know about each of them? Usually I stop my tears. I stop such kind of feelings. That's true. Does it matter what kind of tears? I don't know yet what these tears were. I can get only that from you. Me too, because it goes away. Almost at all. I'm crying sometimes when I'm alone, and almost never with somebody. In my life, almost never, maybe in therapeutical sessions, time to time. Yeah. And I think I get how important that is to you. How much of an impact that has on your connections. Being free to cry when you're alone, but not really feeling free to cry, or maybe other emotions with another. I'm thinking now that I want to bring at the table my topic. It seems to me it may be somehow connected. It's like I feel that it's maybe connected on some deep level. I just feel it, but very unclear. But it's connected with this stuff about being more free, more as me, or being on some surface and pretending to be okay, to be in some not wide, but how narrow. It's opposite, narrow, yeah, narrow pipe, I don't know. I understand. Yes, I see. And what's important else about that I feel
not interested. In the narrow, Yes, superficial. yes. When I'm like, life is not interesting. Yeah. But at the same time, that's not true for me. I wanted to talk about my relationships with women. And one thing what prevent me from some possibility to have long relationship. Mm-hmm. From one hand, I want relationship. I feel very lonely, and I have much interest, sexual, emotional. And what I find about myself that really I feel better in connection. But one thing what I'm noticing that I very fast lose interest, and it's like I'm attracted to some woman. Mm-hmm. I follow that. I have some contact. Sometimes it's before, it happens before sexual relationship, sometimes after. But when I follow, some moment it's like I feel that not so much interesting, and I especially start to notice some other women and something very attractive about them. I missed a word. You feel, did you say sad or? And you said something, I feel da-da, and then I lose interest. No, I'm not sure. I said that just I feel this relationship like something not so much interesting. Okay. It's like it's not so colorful. Colorful, yes. Okay. And I see much more color Over there. over there, yeah. Okay. From what you say, I'm not surprised. Say more, please. I don't mean to be mysterious. Yeah. From what you say, that you usually relate in a narrow, superficial, I would say black and white. Gray, rather. Gray, so very soon
It's not colorful, it's not interesting, it's over there maybe, but if you relate from that superficial narrow, of course it's not going to stay interesting. I'm only connecting what you said. I'm not sure they're related. Yeah. Actually, I am sure, but I can't be sure. Maybe you're right. No, I'm saying maybe not because I don't want to acknowledge it, but just because I don't feel it as really true. Okay. But it makes sense. It really expresses this my unclear feelings that it's connected, it's related somehow, but I can't catch how. So hold it lightly. I'm glad you don't just take it in or dismiss it. No, I don't want to dismiss it, but just tasting. Good. How to do it, I think. How to do it, I'm thinking. How to do what? How to tasting, how. Let's check here. Are you free here now? Or are you superficial? No, but I'm interested. I'm not free. Okay. Because I feel tensed. But By free, I mean I mean it the way you meant it, that you're not sharing things other than the superficial or the narrow. no, Okay. no. Here I'm different. And still interested. Yes, I'm not on this superficial. Yeah. It's me, and it's. Would you experiment with being superficial with me for a few minutes and see if your interest changes? What happened when I asked you that? You laughed. I don't know, it's funny, that's first thought. Second is I don't want. Third is it's interesting how to do it. That could be a very interesting question. You are trying already? If that's not where you are, go where you are. If that's not attractive to you. I don't know. That moment it's like I'm stuck or frozen a little bit. Maybe just emptiness.
notice when you say those things about you, you don't look at me. That you're frozen. Mm-hmm. Yes, I felt quite lonely for a moment. So in some way you broke the connection or went away from the connection and you could be free but lonely. I'm not sure about free. Okay. Lonely, yes. So you just did it again over here. Maybe a little bit more free. Maybe. So experiment in saying that to me and see if it changes for you what you feel. What to say? What you just said over there. I feel lonely. Maybe more free when I'm lonely. Okay. I feel a little bit of sadness when you say that, and a little bit of gladness that you say it to me. When you said that, and I
looked at your eyes. I felt some moment that it's like I come home. The phrase that came to mind, I don't know if you'll understand it, is in English, bittersweet. How? Bittersweet. Better sweet? No, bitter. Yeah, bittersweet. Yeah. Yeah. That the experience is not so pleasant, but the sharing of it is wonderful. It's like whether I didn't have that home, or I did, but so long time somewhere before, so I don't remember, but it's like I come home. Yeah. But that so huge difference for me between when I experience like now with you and how I usual yes. That's what I feel time to time. That when I find this place, when I feel full and free with people, it's so big difference between that and my usual statement. Yeah. Of narrow and superficial and holding down. Yeah. Squeezing. Yeah. I feel hopeful. I'm glad to hear that. I'm not sure about me. Yeah. There's the bittersweet again. Yes. Yes. Doesn't have to be good news, just fresh news. Fuck you. Fuck me. No, I love it. I know. It's fun to play with you too. Thank you, really. You're welcome. It was fantastic. When you said what you said, and I let me not avoid and stay, and then something happened. Yeah. It was fantastic.
Ok, então, pessoal, fechamos aqui então o nosso vídeo. Deixa eu abrir aqui o áudio da galera. E deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de um outro jeito. Abrir todo mundo. Quem quiser, fica à vontade para falar. Deixa eu ver se eu consigo destravar. Eu acho que não estou conseguindo aqui. O Ricardo perguntou aqui um negócio. A pergunta da personalidade. Então, as perguntas são: o que é isso? Ok? O que é isso? O que eu faço com isso? E o que aconteceu aqui? O que é isso? O que eu faço com isso? E o que aconteceu aqui? Beleza? Estou tentando destravar aqui vocês o mute aqui de vocês, mas eu não estou conseguindo. Alguma questão do... Não sei se vocês conseguem destravar aí, ó. Natália destravou. Quer perguntar alguma coisa, Natália? Manda aí. Não, Rápido. não. Ah, então, beleza. Então, vou te dar um mute de novo. Alguém pode perguntar, fica à vontade. Se vocês quiserem destravar o som, a perguntar. Se não quiser perguntar no chat. Rapidinho aí, para a gente não avançar muito na outra aula. Bom, enquanto vocês estão criando coragem para perguntar, se tiverem alguma dúvida, além da pergunta do Ricardo, só para lembrar, eu vou colocar o questionário daqui a uns 15 minutos, mais ou menos, 20 minutos no máximo. Depende de como é que está aí o servidor. Tá? Daqui a pouco já vai estar liberado para vocês o questionário da aula de agora. Lembrando que o questionário é importante ser respondido, por conta que ele também conta como frequência. Tá? E eu vou fazer a renderização do vídeo, subir no YouTube para poder anexar essa aula lá no YouTube também e no AVA depois. Tá? Então, tu vai ter o compartilhamento de tela, os slides e o vídeo vão estar aparecendo lá na aula se tudo der certo. Se acontecer alguma coisa, depois eu falo com vocês e crio uma outra solução. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Thaís destravou o vídeo. O áudio, quer dizer, perdão. Não? Vou então botar no mudo a Thaís de novo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Todos estão quietos? Muito bem. Então, obrigado, Ricardo. Então, estamos tentando, na medida do possível aqui, né, diante dessas condições assim. Hoje foi um pouco melhor, confesso que estava me sentindo melhor hoje na aula com vocês. Funcionou um pouco melhor. Das outras 2 vezes a gente teve problema tecnológico lá por conta do outro aplicativo. Eu fiquei muito nervoso com aquilo. Eu fico muito chateado quando os troços dão errado. Vocês me desculpem que as outras aulas não foram boas. Né? Hoje foi mais tranquilo, que a gente já está com uma plataforma que é estável, está funcionando legal. E aí eu consigo desenvolver melhor o conteúdo. Tá? Agradeço aí a compreensão de vocês e a paciência nesse momento. Então, me parece que ninguém quer perguntar nada. Então, sigamos, tirem seu intervalo e procedam para a próxima aula. Né? Então, vou parar aqui a gravação e vou organizar o vídeo. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar via representante de turma os seus questionamentos para depois eu dar um jeitinho. Tá bom? Vamos ver se no próximo dia a gente, quem sabe, interage um pouco mais. Na próxima aula eu vou passar o segundo vídeo de atendimento e
Aí a gente faz uma comparação dos dois atendimentos e eu vou deixar vocês desbloqueados. Vou precisar que vocês interajam comigo. Combinado assim, então? No mais é isso. Uma ótima semana para vocês, uma boa Páscoa e que fiquemos aí em paz. Tá bom? Beijo. Se cuidem. Até mais.